Salve, salve, meu querido George! Eu dou risada. Por que você está rindo? Seja bem-vindo, George. Muito obrigado, você também muito bem-vindo. Bem-vindo para o nosso convidado, sem ainda anunciar. Mas Sem anunciar, né? Ninguém viu quem é o convidado, ninguém viu, não tem nada, o thumb, não diz nada. Exato. Mas eu dou risada pelo seguinte, porque a gente ficou assim, digamos, como a gente pode falar? 1 ano e meio? Não, 1 ano e meio é muito, não, 1 ano e meio, que isso? Okay. Ah, não, sem o maquinista, você tá querendo Sem o dizer? maquinista, sem o tá maquinista, sem o maquinista. Mas é que ver você, e você agora nessa nova fase, você tá shape, né? Então eu tô olhando... Nada como colesterol alto na nossa vida. É um outro Eric Bet, então... Muito bem. Para marcar... Outro não, continua o mesmo, velho igual. Para marcar a nova fase do Maquinistas, Certo. um novo Eric Bet. Agora agora a gente assume podcast. Aqui, ó, tem os... Calma, não bate, não vai ficar barulho. E para começar, temos aqui Rafael Jones. Pera. Eu vou falar o cargo bonitinho. Oral Health and Expert Marketing Category Lead do Brasil, da Rei Leão. É isso. Não é Rei Leão. Ah, não é Rei Leão? Não, não começa a falar isso. Sai fora. É quase. Rafa, seja bem-vindo, prazer. É um prazer meu estar aqui. Obrigado pela oportunidade. E vamos embora, vamos falar. Cara, você tá brincando de estrear esse estúdio novo aqui que a gente criou. Responsa, hein? Pô, ficou legal. Agora... Bonito. E com plateia, né? Com plateia, não, sempre temos. Tem a galera ilustre, aqui. Daqui a pouco a galera vai achar que você tem plateia todo o programa. Você acha o quê? Estádio 97, isso aqui, vem a galera, vê o programa. Pode ser uma ideia, mas ainda não é o caso. É estádio 2023, né? Tá bom, obrigado, George. O Rafa, a gente trouxe ele aqui. Acho que a notícia mais recente é o patrocínio da Sensodini, a Debinha. Isso. No futebol feminino. Ponto. Mas tem tanta coisa. E pra gente contextualizar esse começo, a Haleon é uma nova empresa vinda da GSK, Isso. uma grande farmacêutica, que a minha colinha de casa foi feita, entrou no lançamento em bolsa. Isso, um spin-off no passado. Spin-off no ano passado. Foi a maior captação em bolsa da Europa nos últimos 10 anos. É isso. É isso. Ou seja, a gente está falando do mercado que fala de bens de consumo na área de saúde. Exatamente. Algo que ficou um pouquinho em voga, principalmente desde 2020 para cá, né, com a pandemia e tudo mais. E aí, Rafa, como é que o esporte entra nessa história? Para a gente começar o nosso papo trazendo para a área esportiva. Boa. Só dar um contexto antes sobre a Claro. Haleon. Então, como você falou, você fez o dever de casa certinho. A GSK, um laboratório farmacêutico gigantesco, com sede em Londres, tinha diversas unidades de negócio. E entendia que numa dessas unidades de negócio que era os bens de consumo, que a gente está falando de marcas como Sensodini, Corega, Eno, Advil, Centrum, marcas grandes e referência. A gente precisava dar um foco maior para esse consumidor. Então, o modelo de negócio para entregar uma melhor saúde todos os dias para os consumidores é diferente de farma. Então, Totalmente. a gente precisava separar e ter um pensamento focado nisso, e por isso que hoje a gente é a líder global em saúde cotidiana. Nosso propósito é entregar uma melhor saúde todos os dias com a humanidade para os nossos consumidores. Tem esse contexto. Falando sobre esporte ou sobre o futebol feminino, sim, Sensodini e futebol feminino é um passo de uma jornada que a gente já tem construído há um tempo. Antes desse cargo aí bonito que você falou, eu era head de mídia no Brasil, eu fui Latam, mas durante a pandemia a gente lançou um projeto chamado Botafogo Seguro. Sim. Lembrando que a gente sempre tenta trazer patrocínios, sempre muito atrelado com causas, com propósito. Eu acredito que propósito entrega resultado. É isso que eu acredito. Eu acho que quando a gente faz com uma razão, com um porquê forte, as coisas acontecem. Então, eu acredito de verdade que marcas, mais quando líderes, né? Estou falando de Sensodini, líder para sensibilidade, enfim, Centrum, referência para imunidade, a gente precisa devolver alguma coisa para a sociedade. Eu não acho que ficar só no produto, cada vez essas empresas que focam nisso vão ter menos espaço. Então tem que ter um porquê por trás forte. Então, voltando com o Botafogo, um projeto, a gente com o Centrum queria educar esse consumidor à pandemia. Então, gerar conscientização sobre os métodos de prevenção contra a Covid-19 era importante. Então, o futebol ele entra como um alavancador para isso.
Eu tava vendo o podcast de vocês com o Dani, eu não vou falar sobre o nome dele porque é muito difícil, Vax. não vou me arriscar. Vax Wasser. Até a lição de casa funcionou. Vax. Mas Dani Vax, pronto, Dani Vax, resolvido. da Ambev, e ele, acho que ele de modo brilhante, ele conseguiu tangibilizar tudo que a gente pensa, que foi, você precisa achar o que é teu core de marca, quais são os seus valores e o que é fresco. Eu tomo a liberdade de colocar mais uma variável, que é o que dá escala. Porque para as marcas dele, talvez não faça assim, não precise, porque Você fala de escala desde o começo, Você fala que é Brahma, que é Skol. Para as nossas marcas, para o Sensodini, por exemplo, Sim. você precisa ainda gerar awareness, gerar conhecimento. Então eu preciso fazer essa triangulação e aí a gente chega nas causas de cada um dos projetos que a gente trabalha. Então sempre com muita causa. Vou responder toda a pergunta. Não, fica tranquilo. É que é uma Temos jornada. 3h30 de podcast, mas não é um problema. Pode vir. É que é uma jornada. Ele tá criando a linha do tempo. Tem toda uma timeline para isso, exatamente. Então, a gente começa com esse projeto de conscientização, trabalho e educação, e aí, depois disso, a gente começa a levantar outras causas. Então, a gente, até dar um passo atrás, que é quando a gente estava escolhendo o clube, a gente não negociou com nenhum clube que não tivesse futebol feminino. Tá. Já teve um filtro prévio, porque, de novo, a gente precisa entregar a melhor saúde todos os dias com a humanidade. Clubes que a gente conversou e que o patrocínio não era extensível ao futebol feminino, a gente não evoluiu. Não teve a conversa seguinte. Não teve a conversa seguinte. E aí a gente evoluiu, conseguiu trabalhar diversas causas. Trabalhamos, inclusive, o primeiro jogo das Gloriosas no Newton Santos, a gente fez todo uma ambientação, o vestiário estava tudo caracterizado para elas. Depois, no Dia do Orgulho LGBTQIA+, a gente também fez uma ação. E a gente termina ou culmina com um projeto que eu, particularmente falando, acho genial. Não foi eu que criei, então posso falar. Obrigado pelo genial. Já faz aí que é o Manto da Desigualdade, onde a gente traz uma conscientização, entre aspas, brinca com as listras da camisa do Botafogo, transformando em gráficos de barra, para mostrar a desigualdade entre brancos e negros no Brasil. Aquela camisa é maravilhosa. Eu tenho 7 em casa, porque um dia vou retornar isso aí. E esse número pro Botafogo é especial, verdade. Não, essa camisa é motivo de briga em casa. Meu filho quer de qualquer jeito. Fala, não, essa é minha. Então, essa você não pode. Não, fica contigo. Não, pode deixar. Ele vai usar. Então, assim, tudo que a gente faz tá norteado numa causa. Beleza. Aí mudei de posição, fui pra Sensodini, fui dar as marcas de oral care. E, de novo, tudo que eu faço, eu sempre tento pensar em como retornar, como trazer algo de valor para a sociedade. E aí, com muito estudo, nunca é da noite pro dia, a gente estuda qual é a dor do consumidor ou da consumidora de Sensodini. Né? O que tem a ver com os nossos valores. Como a gente consegue dar escala, o que é fresco, e a gente chega no futebol feminino. Então, é uma jornada. O patrocínio da Debinha esse ano é um pontinho do iceberg. Ano passado a gente já fez o patrocínio ao Paulistão Feminino. Sim. E esse ano, assim, tem muita coisa para acontecer ainda. É só um pedacinho. Tentando fazer uma história longa, uma história curta, é um pouco dessa jornada que a gente tá construindo. Queria aproveitar e reforçar os parabéns pelo patrocínio com a Debinha, porque vocês tiveram muito bom senso, Odini, em fazer esse patrocínio. Ele precisava. Eu tinha pedido a do Rei Leão, mas ele tava ali, ó. Não, foi boa. Eu tava gestando isso. Sim, senhor. Você tocou num ponto muito importante, ou em alguns. Valores, propósito, e a gente observa e percebe cada vez mais que as novas gerações, elas querem ter link em relação a o que as marcas realmente agregam para a sociedade. Perfeito. Olhando tudo isso e linkando com o ecossistema do esporte, né? E no ecossistema do esporte tem os fãs, as instituições, os atletas, a mídia, você tem tudo. Como construir uma marca de forma sustentável e que não seja apenas aquela teoria que gira em torno de uma campanha, mas na prática, efetiva e que faça realmente diferença para a sociedade? Boa pergunta. Eu acho que tem alguns pontos. Primeiro, ter um time diverso, que eu acho que é o ponto de partida,
porque você garante que você vai ter pontos de vista distintos, que às vezes todos nós temos vieses, né? Então, ter um time diverso acho que ajuda a ter ideias democráticas e pensar no todo. Acho que estudo também, que, de novo, é muito fácil a gente querer aproveitar um hype, que tá falando da Copa do Mundo feminina, e querer entrar nessa onda, e aí depois da Copa do Mundo sumir. Passou por ali. Então, por isso que aquela triangulação que eu falei, acho que é importante. Você estuda o território, entende que aquilo é um valor para tua marca, constrói isso junto com pessoas que também têm um local de fala que acho que é importante. Não adianta eu, homem, querer falar sobre o futebol feminino sozinho. A gente precisa ter um time diverso para construir isso. Eu acho que ir gerando conversa. Porque só com conversa a gente vai conseguir chegar lá. Construindo junto, eu acho que é um caminho que eu imagino. Só para complementar, mas você vê dentro desse processo das iniciativas que já tiveram relacionadas ao Botafogo, a própria Debinha agora, você percebe esse ecossistema do esporte no Brasil, ele já com algum nível de maturidade, ou é algo que ainda as marcas têm que dar um suporte muito grande para que esses projetos eles tenham realmente um começo, meio e fim, que além da entrega que é necessária, eles possam deixar um legado? Eu acho que está evoluindo bastante. A gente viu isso no patrocínio com o Botafogo. A gente começou de um jeito e foi construindo junto com o clube. Isso ainda pré-SAF, né? Então, assim, eu acho que está todo mundo se atualizando, se modernizando. Eu acho que não tem uma resposta certa aí, sim ou não. A gente constrói junto. Tudo que a gente faz, seja com a Debinha, seja com outros influenciadores que a gente vai trabalhar, nunca pode ser imposto. A gente tem que co-criar. Então, eu acho que está se modernizando. Eu acho que a gente traz algum grau de expertise também. Eles trazem uma outra visão que a gente não tem. E a agência, no meio de tudo isso, coordena. Então, acho que esse ecossistema está melhorando, está se tornando cada vez mais evidente. Você falou um pouco, Rafa, da questão das dores e do futebol feminino. Qual que é a dor do futebol feminino que combina com a dor ali que Sensodini trata, vamos dizer assim? Foi bem também nessa, né? Eu fui quase metido pra ver sem querer, né? Mas tudo bem. Não, quase não. Trata ali gengiva e tal. Vai. Não, assim, a gente pode fazer um link com marca, mas eu acredito, estão dando um passo atrás, que a maioria dos consumidores ou das consumidoras, então a maioria dos consumidores é formado por mulheres. Sim. Né, de Sensodini hoje. Sim. Tá? Então você vai estudar o target, o teu potencial, e vai entender o que é relevante para esse grupo de pessoas. Então, eu acho que o território que Sensodini começa, o macro, tem a ver com equidade de gênero. Perfeito. Então, isso que a gente quer trabalhar. E hoje, a forma como a gente está trabalhando é o futebol feminino. Aí, de novo, na escala vem o futebol, claro. E aí, no que é fresco, o feminino. Então, você faz esse ecossistema todo para garantir que isso aconteça. Mas tem um passo também que é paralelo a tudo isso, que é porque é certo. Assim, de novo, eu acho que a gente, como marca, tem que construir um mundo melhor. Então, dar visibilidade para esse tipo de esporte e modalidade, acho que é importante. E por que a Debinha, no fim das contas? Por que a Debinha? Na verdade, a gente fez um pool com diversas influenciadoras. Primeiro a gente pensou, vamos ser mais democráticos, vamos pegar um de cada clube, qual o melhor jeito da gente tangibilizar tudo isso. Eu não posso responder 100%, porque alguns dos nossos projetos ainda vão ser anunciados. Na ponta do iceberg e estão para dentro do iceberg. Ali. Mas sem dúvida, porque obviamente tem todo um estudo de mídia por trás, né? No final das contas, tem que entregar isso. Obviamente, ela é evidência por ser a camisa 9 da seleção brasileira. Então, quando você faz todo esse estudo e pensa no que a gente quer falar, ela está muito alinhada com a gente. Eu volto novamente às marcas, porque cada vez mais vai se criando ramificações, né? Quando a gente fala das áreas de atuação de uma marca. Né? Então, você mencionou aí o influenciador, você tem o patrocínio. Ontem foi divulgado pelo Google um levantamento feito pela consultoria OfferWise, se eu não estiver enganado, que diz o seguinte, que 64% dos brasileiros eles são infiéis às marcas. E essa porcentagem ela aumenta quando você chega na geração Z. E que, basicamente, essa infidelidade está ligada à questão de preço,
de um determinado produto e a valores pessoais. Nesse ambiente cada vez mais volátil, e que a gente observa isso, né, cada vez mais presente, como construir e consolidar uma marca como Sensodini e as outras do próprio portfólio Uhum. A partir desse ambiente? Tem um livro chamado The Long and the Short of It, que é de um marqueteiro, e ele faz de um modo muito simples, ele consegue tangibilizar, acho que é a resposta para isso, que é: por que as pessoas não são tão fiéis? Porque se não tem um porquê por trás. Por que você usa a marca A ou não usa a marca B? Você tem uma conexão emocional. Quando você tem essa conexão emocional, você vai pensar 2 vezes antes de trocar. Óbvio que algumas vezes, putz, eu não tenho grana para comprar aquela marca, eu vou comprar outra. Mas você vai fazer aquele esforço extra para chegar na marca que você gosta. Nesse livro, ele mostra que o que entrega resultado no longo prazo é brand building. Obviamente, demora mais para gerar brand building. Então, você precisa balancear o longo e o curto prazo. Então, respondendo a tua pergunta o que a gente tem percebido em alguns estudos, que é, quando você tem o propósito, a pessoa está linkada, tem essa conexão emocional com a tua marca, ela vai pensar 2 vezes antes de trocar. Então, a gente tem campanhas que vão entregar esse longo prazo, inclusive o futebol feminino é uma campanha que a gente vê de longo prazo, não uma coisa para agora. Não é um tiro curto Não é que um você tiro tá dando curto. aqui, explode, Copa Então, do Mundo. Óbvio que tem o hype todo da Copa Claro, do Mundo, mas... Mas daqui a 4 anos tem de novo também. Então, a gente pensa em longo prazo, sabe? E, obviamente, com ações de curto prazo. Então, é balancear tudo isso. E é sempre muito difícil, porque tem crise, etc. Às vezes a gente precisa cortar investimento. É muito cômodo a gente cortar investimento no longo prazo e focar só no curto prazo. Mas o que vai efetivamente drivar a escolha do propósito, do porquê por trás, vai ser o brand building, que são ações como essa. E aí, só complementando, mas com o seu olhar de especialista, o que esses números te trazem? Quando você tem esses números no painel, você, 64% dos brasileiros são infiéis a marcas. 65% da geração Z também são infiéis a marcas. Você, com o olhar de especialista, como trabalhar? Que cada vez mais o propósito tem espaço e vai ganhar mais relevância. De novo, para mim é sobre propósito. Eu volto ao que eu falei lá atrás, que eu acredito que propósito entrega resultado. Se eu conseguir conectar com o consumidor da geração Z, que não é tanto o meu target com o Sensodini hoje, tá? Sim. A gente está falando de pessoas um pouco mais velhas. Mas se você tiver um porquê, se você valorizar que a gente ajuda diversas causas, a gente ajuda ONGs, ter essa conexão emocional vai se tornar cada vez mais relevante. Eu não tenho que falar que Sensodini é melhor que meu concorrente. Eu tenho que falar que Sensodini é melhor que meu concorrente, mas que eu também ajudo isso para a sociedade. Eu acho que isso vai ser diferencial na escolha. E qual o tamanho do esporte dentro dessa construção de narrativa? Porque a gente sabe que não vai dar para você construir só no esporte. Sem dúvida. Não tem como. Sem dúvida. Eu acho que aí eu volto talvez numa questão de ecossistema, que ele é mais um pilar. Sim. Eu tenho toda a minha estratégia de comunicação, que eu vou na mídia tradicional. No final do dia, o consumidor ainda está na mídia tradicional. Tá. A audiência dele ainda está lá ainda. A gente pode discutir tipo, dual screen, etc., se ele está no TikTok ao mesmo tempo ou não está. Mas, então tem toda uma estratégia de mídia, chamamos tradicional. A gente tem o pilar que a gente, inclusive, criou recentemente na Helium, que não existia, que é uma cadeira de Brand Experience. Legal. Não tinha até então. Então eu tenho um par hoje que pensa todas as experiências de marca. Qual o melhor jeito da gente tangibilizar os benefícios para os nossos consumidores? Gerando experiência. E, obviamente, influenciadores, então é todo um ecossistema. O futebol é mais um pilar daquilo. Óbvio que futebol é ponto de paixão. Então, ele é extremamente relevante para a construção do longo prazo. Sim. E nesse cenário, você falou do Brand Experience. Hoje, que marcas que você tem ali no guarda-chuva que tem trabalhado esporte? Tá só com o Sensodini agora? Como é que vocês estão olhando também o esporte nas outras marcas? Porque a Centro teve esse caminho com o Botafogo virou SAF e resolveu acabar com os contratos que ele tinha, inclusive esse, e acabou ficando sem, né? Como é que tá isso hoje? Hoje o Centrum faz algumas atividades. Hoje eu não trabalho mais com o Centrum, tá? Você tá no Sensodini mesmo. Eu tô com o Sensodini, Corega e Parodontax, uma marca também de... São as marcas de saúde oral. Então a gente trabalha isso muito forte com o Sensodini, que Sensodini hoje é a maior marca da Helium no Brasil.
Sim. Então, o meu foco, o meu canhão de atenção, de investimento tá ali. Mas o time de centro não trabalha também, talvez menos o esporte como patrocínio, mas mais como brand experience. Então, tem uma série de corrida. A Advil fez corrida recentemente também. Sim, é verdade. Mas tem um ponto que é o patrocínio às transmissões. Então, hoje a gente tem acordos comerciais, então a gente está presente em alguns campeonatos, como Champions, na transmissão, não sou patrocinador da Champions, só para deixar claro. Sim. Nas transmissões. Inclusive, é uma coisa que a gente acabou de fechar, Sensodini vai ser patrocinadora da transmissão da Copa do Mundo Feminina, tanto na Globo quanto na Cazé TV. Tá. E aí, falando um pouco de geração Z, a Cazé TV é uma coisa que chegou para ficar e conecta muito mais com esse consumidor do que a mídia tradicional. Então, a gente vai tentando cercado de diferentes lados. Legal. Dentro do que você falou de propósito, aí me traz uma outra questão também muito importante. Cada vez mais, as marcas, elas têm uma corresponsabilidade em relação a um determinado patrocínio. Sem dúvida. Ainda mais falando do esporte, né? E seja através de um influenciador da área de esportes, né? O Cazé não deixa de ser um influenciador. Sem dúvida. Assim como com instituições. Da teoria para a prática, a partir de todas as transformações que têm acontecido na sociedade, né? E não vamos entrar em detalhes do caso Cuca, agora o novo técnico do Corinthians, mas o quanto isso impacta as marcas que patrocinam o Corinthians ou que estão ligadas ao Corinthians. Como a Sensodini e as outras marcas do portfólio, e até em termos de posicionamento da empresa, como vocês veem quando esse tipo de situação acontece em relação à continuidade ou não do relacionamento com determinada instituição ou influenciador? Como se posicionar? Como mostrar, como você falou, para o seu público que não é apenas uma relação de entrega tradicional. Exato, entrega comercial. Ela também está ligada a propósito, a valores. Como gestar esse tipo de relacionamento? Acho que não tem resposta certa. E é bem complexa e sensível. Cada caso é um caso, né? Não adianta. Definitivamente. Mas, por exemplo, a gente está discutindo hoje sobre um patrocínio a um clube de futebol feminino. Imagina se esse caso acontecesse com esse clube. Aí eu vou e tiro o patrocínio. Ou seja, eu penalizo as mulheres por uma atitude que não tem a ver, que não tem a ver com... Então, acho que por isso que cada caso é um caso, a gente precisa avaliar. Obviamente, a gente faria um posicionamento, mas talvez deixar de incentivar o esporte feminino seria pior. Então eu preciso me posicionar, olha, esses são os nossos valores, isso não está alinhado com o que a gente imagina, mas a gente vai continuar por conta disso, e é isso que a gente acredita. Então, de novo, a questão do Cuca, acho que cada caso é um caso, precisa ser avaliado, mas definitivamente poderia caminhar para um rompimento, talvez, mas precisa ser avaliado. E, de novo, tem que entender qual é o patrocínio que está por trás. Se eu fosse patrocinador do solo feminino, definitivamente eu não romperia, porque seria pior. Mas a gente precisa se posicionar. Tá. Nesse caminho, é mais fácil buscar um atleta ou um influenciador do que um time ou uma equipe? Ou o contrário, às vezes? Porque geralmente tem isso, né? O que eu achei interessante nesse caso da Debinha, por exemplo, é que você pega uma atleta, e a gente sabe o risco todo que tem, às vezes, de você falar, não, eu apostei, sei lá, longe disso, peraí, pra bater por aqui favor. E tal. Não, machucou, não vai pra Copa. Ou, ainda bem que é de madeira, né? É madeira. Fica real, né? Fica real eu vi, eu falei, vou bater aqui que é madeira. Como é que fica essa para vocês, assim, esse peso? Como é que é essa... Lógico, você falou também, tem todo o suporte de campanha de mídia, claro. Tal, mas como é que é isso? Não, assim, inclusive ela tá voltando de lesão agora, né? Tava acompanhando os jogos dela. Assim, bate na mesa pela atleta, não pelo meu patrocínio. Não, lógico. A gente então, não quer mal a ninguém. Não, sim, tô falando só porque no final do dia, se acontecesse, vida normal. Eu não decidi fazer o patrocínio, torná-la embaixadora, porque ela vai disputar a Copa do Mundo.
Eu acho porque ela é uma atleta relevante, que tem uma pauta interessante, que conversa com os nossos valores. Então, ela indo para a Copa do Mundo ou não, ela Perfeito. vai continuar. Só se ela não quiser. Se ela quiser... Aí é com ela. Aí é com ela, mas definitivamente não mudaria nada. E aí, poxa, é que o tema propósito, né? Ele abre um leque. Uhum, Aí a gente cai para um outro tema, o famoso ESG, uhum, que a gente ouve tanto, que isso está cada vez mais sendo implementado, as empresas estão com um olhar especial para esse tema, né? E ele é cada vez mais relevante, sem dúvida. E, é como eu costumo brincar com o Eric, né? Tudo tem a ver com tudo, né? Em muitos momentos a gente faz um leque mais geral, aparentemente, ao perguntar algo, mas ele tem muito link com o esporte em si, né? A companhia e todo o seu portfólio de produtos e todo esse olhar tem realmente um foco para o ESG, para aplicar isto na prática? Isso, e também uma segunda pergunta já nesse ensejo. O ESG já é uma realidade ou ainda é mais discurso? Cara, é uma realidade. É uma realidade. Inclusive, hoje é quinta? Hoje é Hoje quarta-feira. é quarta-feira. Se não me engano, é uma Tô quarta-feira. perdido ainda no tempo. Não, 26 de abril hoje. A gente ontem teve o Dia Mundial da Terra. Sim. Globalmente, todas as Halion no mundo, a gente fez toda uma pauta para falar sobre reciclagem. Então, hoje a gente recolhe bastante do plástico que a gente gera. A gente tem um target para em um período de tempo, conseguir recuperar 100% do plástico que a gente gera nos nossos produtos, né, no planeta. A gente tem um target de, até 2030, globalmente, que metade dos carros de liderança sejam ocupados por mulheres. Então, o ESG, para mim, é uma realidade. Ele é muito amplo, né? Ele vai de vários aspectos, mas definitivamente acontece, a gente já está mensurando, que eu acho que o primeiro passo é mensurar, né? Para saber onde a gente quer ir. E, então, acho que sim, é uma realidade. Como é que vocês estão olhando com o Sensordini? É futebol feminino a tua plataforma, ponto final, é isso? Não ponto final, mas... Não é um ponto final. Não é um ponto final porque a gente sabe que daqui a 2 semanas tudo pode mudar completamente, mas... O território que a gente quer trabalhar com o Sensordini é o território de equidade. Que você falou da equidade. Equidade. Hoje a gente está trabalhando com o futebol feminino. Tomara que no espaço ok de tempo eu consiga ampliar essa plataforma para outros esportes. Definitivamente é uma coisa que a gente pensa assim. Os grandes eventos pautam um pouco esse movimento também? Claro, porque no final do dia o consumo tá lá, a audiência tá lá. Você precisa, né, tomar decisão também baseado em dados, né? Jornada do Consumidor mostra isso. Então ele influencia, sem dúvida, mas, de novo, ele influencia, ele não pode ser vou fazer porque isso que vai acontecer. Né? Não é ele que baliza. E até nisso, Rafa, a tua experiência como head de mídia, o que ela traz para esse cargo de agora? Pô, me agrega muito. Não é o foco aqui, mas eu era marketing antes de virar mídia. E eu fui para mídia para me tornar um marqueteiro melhor. Eu acredito muito que o marqueteiro meio madman, que vai olhar e vai ter um insight, né, olhando o céu, ele vai ter menos espaço. Então, eu acredito no data-driven marketing e eu tomei a decisão de ir para a mídia porque ele estava que esse passo ia acontecer primeiro lá, antes do marketing em si. Eu achei que era mais evidente. E então, fui para lá para me tornar mais completo, digamos assim. Então, hoje, quando eu sento para discutir com a agência, tendo esse conhecimento na parte de mídia, facilita muito. Então, consigo sentar com a Globo para discutir o patrocínio, eu consigo sentar com a Live Mode para discutir sobre, enfim, outro patrocínio, o Cazé. Então, definitivamente ajuda a ter robustez na negociação, nos dados, porque tem uma frase que eu gosto que se a gente tem dados, vamos olhar os dados. Se tudo que a gente tem é opinião, vamos com a minha. Óbvio que eu tô brincando aqui, mas é o poder dos dados para tomar... Para balizar a opinião. Balizar, né? Então, acho que facilita. Vai.
Dei a dica, dei o gancho. Qual é a tua pergunta sempre? Você fala, George, eu já há 2 anos eu não lembro. Dado não é... Como é que é? Dado não é informação, Isso. informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria. Ó, Mas cara ele já fez a ouviu... lição. Que estágio que a gente está lição. aqui? Que estágio Fez a de lição vídeo? de casa. Lição de casa, Pô, o cara arrebentou. Ele não aguenta mais ouvir a gente. Ah, que isso. Mas nem tocando nessa aqui, essa aí você fez a lição de casa, mas eu queria te ouvir sobre uma outra, nesse aspecto mais geral, até pela sua trajetória de mídia, você foi transitando por outras ramificações. Uhum. Muito se discute que a publicidade, como nós conhecemos, ela está passando por uma profunda transformação. Uhum. Né? Seja com a chegada dos influenciadores, né? Então o direcionamento das verbas estão saindo do que nós nos acostumamos a ver, que era a TV, né? Aí migra para a internet, aí vem o influenciador, aí uma série de plataformas cada vez mais estão disponíveis. Uhum. Pela sua visão, qual o presente e o futuro da publicidade? Tava bem até aqui, agora essa pergunta ficou difícil de responder. Mas assim, eu não acho que a publicidade está se transformando. A publicidade é a transformação, porque você tinha o rádio, entrou a TV, entrou a internet. Então assim, você tem que se adequar ao comportamento do consumidor no final do dia. Então a gente tem que ser capaz de lidar com o desconforto e lidar com a mudança e ir se adequando a isso. Óbvio que você precisa testar, né? Então tem o TikTok. Porque uma vez eu vi uma charge que era toda vez que tem uma plataforma nova, a gente muda todo o investimento para essa plataforma nova, mas às vezes a gente nem consegue fazer as antigas do jeito certo. Então, assim, óbvio que a gente tem que se adequar a essa mudança, mas sempre com o pensamento de testar, de ver o que funciona, como é que está com a jornada do consumidor. Não tem um modelo único. O modelo para uma geração Z é diferente de uma geração um pouco mais velha. Então, você precisa estudar o teu target e entender quais são os pontos de relevância para ele e fazer um plano adequado com isso. Mas eu acho que lidar com a transformação é uma habilidade básica, entre aspas, para um publicitário hoje. Porque o ambiente está volátil, né? Cada Extremamente. vez mais nós estamos num ambiente Completamente. volátil. Então, eu trago esse tipo de questionamento porque a gente observa que o mercado como um todo, é o que você falou, está cada vez mais vivendo de teste, porque o ambiente está se tornando muito volátil. Mas, ao mesmo tempo, é possível observar que, mesmo com esses testes, o consumidor ele está cada vez mais crítico. Sem dúvida. Né? Cada vez mais crítico o consumidor está. Né? A gente até em outros podcasts já abordou isso. O próprio Eric falando da maneira que os filhos dele consomem, por exemplo, um jogo. Uhum. Né? Até o lance que você falou do gol, né? Que foi muito interessante. Enquanto você estava, como é que foi? Não, eu tava esperando o replay do gol, meu filho pegou a tela e voltou. Tava no YouTube o jogo, ele só deu 2 tapas pra cá, voltou 15 segundos. Ah, pronto, realmente, obrigado, filho. Não preciso esperar geração, o que né? vai vir, né? Não, meus filhos, por exemplo, às vezes eles estão assistindo determinada coisa no YouTube, quando corta e entra um determinado... Eles falam, pô, cara... Do tipo... E isso, veja, se as marcas não estiverem atentas a toda essa movimentação, né, e como você falou, além do teste, estar com um olhar muito crítico, é um cenário extremamente complicado, né? Não, sem dúvida. Eu vou acabar entregando todas as minhas fichas aqui, mas vamos lá. A gente vai pegar mais algumas fichas. Num desses passos que a gente está dando no futebol feminino, a gente está trazendo de volta o podcast das Vibradoras. Ah, legal. As Vibradoras, Boa. elas faziam um podcast. Sim. E a gente fez uma parceria com elas para retomar isso. E aí eu vou chegar no teu ponto, que é... Pô, maquinistas podiam entrar nesse pacote. Quem sabe? Pois é, Pô, quem quem sabe? Ele mexeu na cadeira, ele deu uma sentadinha. Quem sabe? E aí a gente estava avaliando um dos conteúdos. E, tipo, a gente, quanto agência e time de marketing, será que o conteúdo tem que ser A ou B? Eu falei, vamos parar tudo. Quem criou isso aqui? Foi a agência? Foi o nosso time que deu uma ideia? Ou foram Veio elas? delas. Não, foram elas. Cara, então não tem que criticar. Assim, óbvio que eu posso falar que você tem que falar que sensor de linha é A ou sensor de linha é B. Eu posso fazer algum
ajuste ali da mensagem. Você juntar para a tua mensagem que você precisa passar, mas o conteúdo precisa ser, entre aspas, orgânico. Tem que vir de modo mais natural possível. Óbvio que eu ainda vou ter lá a minha mídia tradicional, que vai ter um bumper ad no YouTube, nos 6 segundos Normal. ali, vai falar, porque vai me gerar mental availability e construção de marca. Mas nesse ramo de influenciadores, tem que ser o mais natural possível. O consumidor não quer aquele jabazão. Putz, jabá não conecta. agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar, né? Aquele tradicionalzão, né? Clássico, né? Exatamente. Clássico, né? Então, eu acho que é esse o ponto. Co-criar, fazer algum, obviamente, ajuste de mensagem pro que faz sentido para a marca, com o que a marca precisa passar, mas tem que ser gerado pelo influenciador. E isso é algo que eu vejo que a gente, como consumidor, tá tranquilo, né? Acabou aquela barreira. Eu acho que até porque a gente deixou de fazer aquele merchanzão duro, né? Ainda tem espaço, tá? Não, tem espaço. Eu acho que ele é legal. Assim, eu brinco assim, mas o modelo Faustão funciona. Assim, tem o Faustão com classe, o Faustão sem classe, mas Sem dúvida. eu acho que funciona. Mas eu acho que a geração, né? Acho que a gente hoje vive uma geração, não só a gente, né? Qualquer geração, ela não vê problema no conteúdo patrocinado, desde que o conteúdo seja autêntico. Sem dúvida. Sem dúvida. Você foi ao ponto. Eu Autenticidade. Exatamente. acho que a questão é a autenticidade. Senão não cria propósito. Exatamente. E aí, só fazendo um paralelo aqui, a outra marca que eu trabalho é a Corega. Tô falando de um público 50 a mais. 50 a mais, Cara, eu ainda preciso educar esse consumidor. A mensagem e a Sim. forma de consumir é diferente de um consumidor de 30, de 20 anos. Então tem espaço pro merchan ainda ali de Claro, 2 minutos para claro. explicar como é que Mas coloca. é porque também é um público que É um público precisa diferente. dessa informação desse jeito. Então ainda tem espaço. De novo, tem que estudar teu target, teu consumidor e ver o que conecta com ele. Eu acho que é um pouco disso. É bem isso. Mas aí a gente volta a um ambiente extremamente desafiador. Sim. Né? Porque, por exemplo, o que antes você tinha determinados públicos, hoje isso se tornou volátil, né? Você não tem ali como realmente conseguir mensurar com a clareza ou com o empirismo ou com a experiência que outrora possibilitava, porque você tem que continuar com testes. Exato. Né? Então, por exemplo, até esses testes têm que ser muito bem embasados. Né? Pensando em um público que de repente, esse cara está testando aqui, mas isso para mim não faz sentido. Né? Esse é um desafio que vocês também mantêm um olhar muito atento, né? Não. Pensando em todo o portfólio. Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem uma metodologia de 70, 20, 10, que como a gente divide o nosso investimento. Então, 70% é o que a gente sabe que dá certo. 20%, eu vou falar 20% depois, mas 10% é o teste. E, na verdade, os 20% é o que você testou nos 10% no ano passado e funcionou. Se funcionou, você aumenta. Então, é o tempo todo testando, pensando, ver... Porque é muito cômodo a gente querer testar tudo, mas não ter métrica. Então, tem que ser algo que a gente consiga testar, mensurar e escalar. Porque também, eu fazer um brand experience que vai impactar 5 pessoas, sei lá, na Barra da Tijuca, na terça-feira de manhã, não é escalável, eu não consigo falar com mais pessoas. Então, é testando, mensurando e aí, efetivamente, aumentando no que der certo. Em cima do que você acabou de comentar, eu só estou citando o exemplo Cuca, sem entrar em detalhes, claro. volto a repetir. Mas, por exemplo, com tudo isso que está acontecendo, é possível observar nas redes sociais, sejam micro-influenciadores ou não, as pessoas... Um crescimento grande de discussão. Né? De discussão, não, no qual as pessoas, elas colocam as marcas nessa discussão. Uhum. E você, marca X, Y, Z, você não vai se pronunciar sobre o que está acontecendo? A gente volta naquele ponto. Né? Antes era só o jornalista que fazia o papel de chato, tá vendo? Agora Exatamente. Todo mundo tem exatamente. voz hoje em dia, ainda bem. Ainda bem. Sim, excelente. Esse era o Excelente. ponto que eu queria chegar. Como, de maneira institucional, se consegue administrar um ambiente como esse, no qual uma determinada marca, no caso, por exemplo, uma marca como a de vocês, se ela for impactada em uma situação como essa, você se aproximar desta discussão para construir um posicionamento e uma conexão com esse público que está ávido por respostas, e não só por respostas institucionais, mas por realmente... propósito, né? Exato. Um canal de comunicação com determinada empresa, né, que vai realmente chegar para mim e falar, não, nós estamos fazendo isso, por isso. Como construir isso? Porque é uma loucura, né? Se a gente for parar, é uma loucura. É um ambiente... A gente percebe isso mesmo no nosso meio,
né? Quando a gente fala de máquina do esporte. Em muitos momentos, os nossos conteúdos, você tem ali... São questionados. São questionados. Por X, e você tem que... E as pessoas não querem respostas padrão. Como construir isso? Olhando para suas marcas. Não, sim. Eu acho que... Posso tentar dar um exemplo aqui. A gente pode, muitas vezes, se preparar com antecedência. Claro. Na camisa do manto da desigualdade, e o Levi tá ali depois, se eu estiver falando besteira, você me corrigem. Mas, quando a gente estava criando a ação, a gente dividiu com alguns grupos de influenciadores para entender o posicionamento deles. Então, você... Obviamente, ele não estava criando junto, mas é uma pauta que é sensível, que a gente estava falando da desigualdade, né, racial no Brasil. Então, você trazer esses influenciadores para a conversa e ouvir, acho que é importante. Então, acho que daí você já parte de um estágio melhor do que estaria anteriormente. E muito. A gente criou o Manto da Desigualdade com uma instituição por trás, que fala sobre isso, buscou dado para se embasar. Então, eu acho que isso no que diz respeito à construção em si. E sobre posicionamento, nesses casos, eu acho que a gente tem que ouvir o nosso consumidor, tem que entender, e, de novo, foca no teu propósito. Se isso não está linkado com, não está falando com seus valores de marca, aí é um caminho que precisa ver se a parceria ainda faz sentido. Porque definitivamente você não quer estar junto de um parceiro trazer só problema, que né? não tem um valor alinhado com o seu. Então, acho que é um pouco disso. E aí, aproveitando, né, uma das nossas tradicionais perguntas, eu não tem como não fazer. O que é inovação para você? Cara, acho que inovação... Vamos ver se ele fez a lição de casa, Eric. A inovação é muito ampla. Porque às vezes a gente quer fazer sempre tudo que ninguém pensou, tudo disruptivo. E às vezes o consumidor... Existe renovar e inovar, e as pessoas às vezes confundem inovar com renovar, né? Não, e é isso, né? Às vezes você inovou demais e a pessoa não estava preparada para inovação. Exatamente. Cara, acho que inovação é sobre ouvir seu consumidor e entregar o melhor produto para ele do modo mais simples possível. Às vezes a beleza está na simplicidade também. Então, muitas vezes o consumidor, ele te falou lá, então você precisa ouvi-lo. Né? E ainda bem que agora com diferentes canais de comunicação você pode pegar insights, você não precisa mais de estudo de pesquisa. Óbvio que com estudo de pesquisa é tudo muito mais robusto. Mas você joga Sensodine no Twitter, você pega 1 milhão de insights que você não teria se você ficasse só no teu escritório. Então, eu acho que inovação é sobre ouvir teu consumidor e entregar o melhor produto para ele do jeito mais simples possível. O cara fez a lição de casa. Fez simples. Fez o simples, olha lá. Sim, Jogo fez o fácil, simples. básico. O tal, famoso toque me voe, né? Ô, George, Diga, eu tô contando o tempo aqui. Chegou a hora. vai voltar? Claro, sempre Voltou tem que o momento? Se o Rafa preparou si mesmo, ele já está preparado, porque agora é hora dele, do momento George. E ele olhou, né? Ele olhou Olhei na bonito, câmera, ele olhou pra olhei câmera, né? pra Ele olhou pra câmera, né? É. O Rafa, infelizmente, eu vou falar uma coisa pra você, ele foi, de uma certa forma, ele foi assim, muito parceiro. Porque na nossa conversa ali fora, né, tal, ele me abriu que ele, tá com uma filhinha, Ih, rapaz. novinha, chegou tá ao dormindo mundo, nada. ele tá vivendo um momento pai, assim, aquela coisa. Então, não tem como não fazer essa pergunta pra ele. Sim, senhor. Eu vou repetir. Você tá enrolando pra Sim. caramba. Você não pensou na pergunta até agora. Seu mentiroso. Tô ganhando tempo. Você tá ganhando muito tempo. Se hoje fosse o seu último dia neste planeta, o que você faria junto com a sua filha? Reuniria minha família. Assim, eu venho de uma família de pais separados, então eu acho que uma família que a gente não teve um acesso financeiro tão grande, então hoje eu posso proporcionar coisas para eles que eles não puderam proporcionar para mim no passado. Então acho que eu reuniria todo mundo, juntaria, faria um grande jantar e partiria dessa forma melhor. Sentiu, fez o serviço, foi bem Não, feito. a lição de casa Simples. Ele matou a charada Sim, lá. sim. Entrega Sim. o que o cliente quer de maneira simples. Sim. Tá ali, ó. Não, ele é chave, Iniesta, né? Pô, O que aparentemente, né? pô, quem dera. Transforma o complicado em simples. É isso que você quis dizer, né? Como ele é botafoguense, ele É foi botafoguense, Garrincha. Ele não foi sei. Garrincha agora, né? Ah, Ou ele foi aí- Newton Santos, uma verdadeira enciclopédia.
Também. Você escolhe, Eric Bet. Você tá inspirado, filho. Deixa eu conversar. Vai que vai, né? Cara, porque ele não parou, você viu? Vai. É uma máquina de pensamento. Não para. Eu sou apenas um maquinista. Muito. Levantei pra você essa, hein? Levantou. Essa foi. Essa aí- Foi. Vocês estão bem, tá bem. Bom, próximo programa, tô fora, bom vocês dois, toquem. Não, sem você não tem razão Não de tem ser um como. maquinista. Muito bem, George. Tivemos hoje o prazer de falar aqui com o Rafael Jones. Prazer Rafa, foi o meu. obrigado. Não, eu achei que eu tivesse lembrado de cabeça. Eu não vou, quero falar bonito o cargo dele. Não, fecha com... Vou fechar fecha bonito, fecha falando bonito, fecha aqui. bonito. Tivemos uma aulinha com o Rafael Jones, One Health and Expert Marketing Category Lead no Brasil, da Haleon, cuidando de Sensodine, Corega e, desculpa, a terceira. Parodontax. Parodontax. Eu jamais ia Muito conseguir falar isso que você falou, cara. bem. Bonito. Sério Isso aí mesmo? Tudo Você bem. foi Isso aí tudo lindo, bem. hein? Foi bonito. Foi bonito. Fica bonito o LinkedIn, né? LinkedIn sempre pode, né? Mas a Sempre pronúncia, ajuda. né? Mas a gente Pronúncia, tenta. Mas foi uma aula falando de importância da mídia no meio tradicional, no meio do esporte, que a gente discute bastante isso na máquina, né? O esporte como plataforma para comunicar, propósito na comunicação, enfim. Mais uma vez, uma aula aqui no Maquinista. Mais uma. Isso, eu que ganhei a aula. Que é isso, Que Rafa. Obrigado, prazer Obrigado, tê-lo viu, aqui. Rafa? Prazer o meu. Obrigado pelo convite e estou à disposição. Bora. Show de bola. Valeu, George. Valeu. Tchau. Beijo, tchau.